Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, esse vídeo aqui é um react, ou seja, reagindo ao vídeo desse pastor, nem sei o nome dele, mas também isso não importa porque eu não vou falar sobre ele, vou falar sobre as 5 razões que ele diz que por elas nós percebemos que não é possível ser católico. Vou responder as cinco razões dele, mas antes vou querer responder a primeira, que ele nem classifica como uma das 5, e eu diria que seria a 6ª razão da falácia desse irmão aí. E essa resposta realmente precisa de um pouco de tempo, porque é uma resposta a 5 razões que na verdade não são razões, são sofismas, embustes e enganos. Por quê? Ele deturpa as escrituras, deturpa aquilo que a Igreja Católica ensina, mesmo lendo e até colocando as referências do Catecismo da Igreja Católica, e deturpa também aquilo que os pais da Igreja disseram, apesar dele falar muito rápido dos pais da Igreja em algum momento do vídeo. Ele vai dizer que nunca ninguém ensinou o que a Igreja ensinou. E isso não é de se esperar. Por quê? Porque logo no início do vídeo, ele começa a falar do Papa, né? E falando do Papa, nós podemos ver nitidamente que tem um momento que ele vai dizer que eu amo os irmãos católicos. Mas como alguém pode amar o outro? Como é que eu posso dizer para você? Veja, eu digo para você que está me ouvindo. Eu amo fulano de tal, seja quem for, né? Mas depois eu falo mal da mãe dele. Eu digo que a mãe dele é a prostituta do Apocalipse, que é a meretriz do Apocalipse, que é um antro de perdição, um antro de pedofilia, né? Eu digo que ela matou e sequestrou e violentou pessoas ao longo dos séculos. Eu digo que o pai, né, dessa pessoa que eu falo que amo é a besta do Apocalipse, é o falso profeta, é aquele que vai indicar o anticristo, que é um mentiroso, que é um corrupto, que é um enganador, que é falso. Como é que eu amo uma pessoa e deprecio as pessoas que aquela pessoa que eu digo amar, ama, como pai e mãe, principalmente? Isso é incoerência pura, né? E é exatamente isso que ele faz no início do vídeo. Vamos orar e pedir a Deus sabedoria e graça para dar essa resposta da maneira mais clara e objetiva possível, mas também com detalhes, porque é necessário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá, vamos colocar o vídeo dele aí. Existe algum líder de igreja que possa falar de forma infalível, mesmo se ele for um mentiroso, adúltero, incrédulo, ladrão, até mesmo assassino? E se eu te dissesse que existe uma igreja que afirma que o líder dela tem exatamente esse poder? Você provavelmente acharia isso meio estranho, que eu estava falando de alguma seita meio obscura, mas infelizmente não. Eu estou falando da Igreja Católica Romana. Pronto. Ele vai se apresentar aqui e depois eu volto a pausar o vídeo. Sou o pastor Lucas e essas são 5 razões para não ser católico romano. A primeira razão tem a ver com a salvação. Pronto. Antes da gente começar as razões dele propriamente dita, vamos refutar essa fala dele aí sobre o Papa, né? Ele vai dizer, o Papa e a Igreja, claro, como eu disse. Ele diz que ama os católicos, numa determinada altura do vídeo aí, mas fala mal da mãe dos católicos. São Paulo vai dizer, né? A Jerusalém do alto é nossa mãe e esta é livre, né? Diferente da Jerusalém que é adorada pelos protestantes, que é a Jerusalém política lá de Benjamin Netanyahu. Aquela Jerusalém ali, São Paulo diz na carta aos Gálatas que ela é escrava junto com os seus filhos, né? É escrava junto com seus filhos. E
como é que ele diz que ama os católicos, mas difama a igreja? Como é que ele diz que ama os católicos, mas difama o Papa? Inclusive, diz que o Papa é mentiroso, enganador e coisas mais aí que ele fala, alguns adjetivos que até saiu da memória. Pecador, mentiroso, não sei o que, aí que ele sai falando. Se nós dissermos que o Papa não tem a infalibilidade de Cristo, porque Cristo assim o dá, quando diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno tentarão, mas não prevalecerão contra ela, e eis que eu te dou a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado dos céus. Mesmo esse Jesus sendo o descendente de Davi, que tem as chaves nas mãos, e que fechando ninguém abre, e que abrindo ninguém fecha, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 7, esse Papa não pode ser infalível, se Cristo garante a sua infalibilidade. Porque é a infalibilidade de Cristo que opera ex cátedra em um momento específico, quando ele vai exercer esse dom, esse ministério, vamos dizer assim, que função de unidade, de unificação e de confirmação da fé do povo de Deus. Então, se for assim, nós desacreditemos, por exemplo, de São Pedro, que nós dizemos que é o primeiro Papa, que foi pecador, foi também mentiroso, porque mentiu, principalmente quando disse que não conhecia Jesus, e o galo cantou comprovando as palavras de Jesus, e foi também chamado de Satanás, porque queria tirar Jesus do caminho do Calvário. Jesus dizia que precisava morrer para nos salvar, resumidamente aqui, e Pedro disse: não, Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas vamos lá para compreendermos o que é a infalibilidade. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em Mateus 16, respondendo à pergunta de Jesus: e para vós, quem eu sou? Porque para o povo, para os protestantes, Jesus era um Elias da vida, um João Batista, um Jeremias ou um profeta qualquer. Porque no protestantismo é assim: quem é Jesus? Jesus, para os adventistas, é o arcanjo Miguel, primeira criatura de Jeová, mas eles vão dizer que não é criatura. Mas para os testemunhos de Jeová, ele é Miguel, a primeira criatura de Jeová. Para os unicistas ou unitaristas, quem é Jesus? Jesus é o próprio Pai, é o próprio Espírito. E assim sucessivamente. Mas São Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunta: essa resposta de Pedro é falível? Porque Pedro negou Jesus, porque Pedro era pecador, porque Pedro mentiu? A pergunta é: Pedro aqui, em Mateus 16, quando disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou de forma falível, de forma que não é possível confiar e que não devemos crer porque não é uma verdade absoluta? Resposta: não. Ele falou infalível. Ele falou de maneira infalível. Ele decretou uma verdade de fé. Mas ele não foi ele que disse isso. O próprio Jesus vai dizer no versículo mais à frente, ou é no mesmo versículo: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É exatamente isso. Pedro foi revestido por meio do Espírito Santo, assistido pelo Espírito Santo, para falar infalivelmente uma verdade imutável, irrevogável, inerrante, que é a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 10 e 11, veja o que São Pedro vai dizer a respeito da salvação. O dogma sobre a maneira pela qual ou como nós somos salvos, somos justificados por Deus. São Pedro vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 10 e 11. Por que, pois, provocais agora a Deus? Ele está dizendo isso para aqueles judaizantes, impondo aos discípulos, ou seja, aos gentios que abraçaram a fé,
um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Observar legalisticamente a lei de Moisés. Era um jugo que estava sendo imposto aos gentios. Ele diz, Pedro está dizendo, nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Ou seja, Pedro declara no Concílio de Jerusalém que a salvação é pela graça. É pela graça de Deus. Isto é outra declaração infalível de Pedro, inerrante. E isso ele fez no Concílio de Jerusalém, que muitos vão dizer que Pedro não falou, por último, que Pedro não foi líder desse concílio, que Pedro não declarou a verdade que deveria ser crida por toda a igreja. Só que se você ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 7 até o 11, veja o que é que Pedro vai dizer. Ao fim de uma grande discussão sobre se era necessário ou não circuncidar aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios, os pagãos que vinham para o caminho que era Cristo, para aceitar Jesus, se era necessário ou não circuncidá-los, Pedro vai dizer, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que deu a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por quê? Pois provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. E aqui Pedro diz isso e no versículo 12 vai dizer o seguinte, toda a assembleia ouviu quem? Paulo, silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Aí, no versículo 13, São Tiago toma a palavra. E eles vão dizer, tá vendo? São Tiago é maior do que Pedro. Pedro não tem a primazia. Pedro não é aquele que dá a palavra final, porque Tiago fala depois, e depois da fala de Tiago, São Pedro não volta a falar. Mas se você ler do versículo 13 até o versículo 21, você vai ver que Tiago, ele não refuta Pedro, ele não desmente Pedro, ele não fala nada contrário ao que Pedro falou. Ele apenas, como bispo local, bispo daquela igreja, unido ao bispo universal, que era o bispo São Pedro, que depois se tornou bispo de Roma, ele, tomando a palavra, ele vai apenas confirmar o que Pedro disse. Preste atenção. Versículo 13. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra, porque falou Pedro e definiu o que era a doutrina, a salvação pela graça e que não precisava observarem a lei de Moisés e principalmente a circuncisão. Barnabé e Paulo dão testemunho de como ele mesmo foi salvo, e outros também, e depois Tiago vai dizer, depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. E aí ele usa o profeta Amós para dizer o seguinte, ora, com isso acordaram as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que caiu, e reedificarei as ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações, sobre
as quais tem sido invocado o meu nome, assim fala o Senhor que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Amós 9, versículo 11, versos seguintes. Por isso, Tiago diz, julgo que não se devem inquietar os que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Então, Tiago, como bispo da igreja de Jerusalém, vai agir de maneira pastoral, como deve ser feito, como deve se realizar aquilo que foi dito por Pedro, decidido por Pedro lá no início da discussão. Veja, resumo do Concílio de Jerusalém, e um resumo honesto. Pedro, a autoridade apostólica universal, define a questão da fé. Somos salvos pela graça. Não precisamos da lei de Moisés, de circuncisão, isso ou aquilo outro. Tiago, o bispo local, formula a aplicação prática e escreve uma carta. A igreja decide em comunhão, guiada pelo Espírito Santo. Portanto, a palavra final sobre a doutrina foi de Pedro. E a igreja decide junto com Tiago, bispo local, e os presbíteros, que ele vai dizer, no versículo 22, São Tiago diz, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé, Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta, que tinha sido escrita por São Tiago. Os apóstolos e os anciãos, aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. E aí ele diz, temos ouvidos que alguns dentre vós, E aí, ou seja, Pedro fala mais uma vez infalivelmente. Se Pedro não falou infalivelmente, e se o Papa não pode falar infalivelmente quando fala de fé e moral, então nós temos que rasgar os discursos de Pedro e toda a Escritura, porque foi escrita por homens pecadores. E para nós católicos, e também para os protestantes, pelo menos eles dizem, a Escritura é inerrante, é infalível, é palavra de Deus. Por quê? Porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao 41, Pedro faz um discurso em Pentecostes, de forma infalível. É palavra de Deus, está escrita, é inerrante. Todos nós cremos nisso. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 11 ao 26, no pórtico de Salomão, no templo, depois que cura o coxo, Pedro também faz outro discurso, de forma infalível, inerrante, porque foi assistido pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 8 ao 12, defesa perante o Sinédrio. A primeira defesa de Pedro, ele faz também de forma inerrante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29 ao 32, a segunda defesa de Pedro diante do Sinédrio, ele também o faz de forma inerrante. São discursos de Pedro apenas em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34 ao 43, um discurso na casa de Cornélio, ele até vai falar sobre a necessidade do batismo para a salvação, para serem perdoados os pecados, e essa promessa é para nós e para os nossos filhos. Também é um discurso inerrante de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 15, verso do 7 ao 11, um pequeno discurso de Pedro no Concílio de Jerusalém, e que decide as causas do concílio e o que deve ser crido e como o homem é salvo, é justificado diante de Deus, também é inerrante. Sem contar que São Pedro escreve duas cartas, a primeira carta de São Pedro e a segunda carta de São Pedro, que estão escritos, que estão na Bíblia e são canônicos, São textos canônicos, são textos inerrantes, são palavra
de Deus. E como dizer que o Papa não pode ser infalível se São Pedro e todos os outros apóstolos, quando falaram sobre fé, sobre salvação, falaram de maneira inerrante? E por que fizeram isso? Porque eram pecadores? Porque eram homens? Porque eram mentirosos? Não. Porque o Espírito Santo concede a eles um dom naquele momento em que eles vão falar. Poderíamos dizer, ex cátedra, porque eles vão falar exatamente aquilo que é a verdade de fé e que deve ser crida por toda a igreja de forma verdadeira e confiável. Então, o Papa, sim, é infalível quando fala assistido pelo Espírito Santo, como todos os autores das Escrituras fizeram, e aqui é só um exemplo. Vamos lá, vamos para a primeira razão que ele vai falar sobre salvação. A pergunta aqui ele diz: Jesus quer que você tenha confiança da sua salvação, sim ou não? E aí ele vai falar sobre o que a Igreja Católica ensina. Vamos começar com uma pergunta. Você acredita que Jesus queria que você tivesse convicção da sua salvação? Veja, a oferta de salvação da Igreja Romana não dá a segurança que Cristo e os apóstolos gostariam que a Igreja tivesse. Então a Igreja Romana ensina, sim, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, isso é correto, é bíblico, mas ela também ensina que a vida eterna é conquistada não só por graça divina, mas também por mérito humano, e ela ensina que seria presunção acreditar que pela graça de Deus nós vamos perseverar até o fim e que somos parte dos eleitos de Deus. Mas isso contradiz o que os apóstolos têm em mente para a Igreja de Cristo, como por exemplo São Paulo, que rejeita completamente a noção de mérito humano na dádiva da vida eterna, e fala para os irmãos de Colossos como eleitos de Deus e amados que devem se revestir de caridade. É difícil então encontrar uma compatibilidade entre, de um lado, um apóstolo que acredita que a graça de Cristo é a única suficiente para salvar alguém e que pessoas podem acreditar que são eleitas de Deus, e do outro uma doutrina que diz que o mérito humano contribui para a conquista da vida eterna e que se alguém se acredita eleito de Deus é automaticamente presunçoso. Veja lá, vamos lá. Ele está falando aí, ele usa algumas citações do Catecismo da Igreja Católica. Ele usa o parágrafo 2006 do Catecismo, e nós vamos ver também alguns textos sobre isso. O que é o mérito, segundo a doutrina católica? O que é o mérito do homem? É o mérito de que nós seremos salvos por nossas próprias forças, sem a ajuda, sem auxílio da graça? Não. Ele deturpa. Aqui ele já deturpa a doutrina católica. É exatamente o que eu disse. Protestante, quando vai falar da Igreja Católica, fala aquilo que ele acha que é a Igreja Católica. Cria-se um espantalho, depois ele bate naquele espantalho e diz: refutei a doutrina errônea, errada da Igreja Católica. Ele vai falar que os homens são salvos somente pela graça, e a Igreja Católica vai dizer que é errado dizer que somos salvos somente pela graça, sem mérito humano. Mas vamos lá, vamos ver o que é o mérito que a Igreja Católica fala, pela fala dele aqui, eu acredito que ele é calvinista, eu acredito, Talvez até não seja, porque no início dessa primeira fala dele sobre a salvação, ele vai dizer que a Igreja Católica acredita que Jesus morreu por todas as pessoas e quer que todos os homens cheguem à salvação, sejam salvos, Ele quer. Logo aqui esse versículo que está lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, já refuta essa ideia do calvinismo, da eleição incondicional e da eleição definitiva, podemos assim dizer, que a pessoa, uma vez salvo para sempre, como diz Calvino. Essa própria fala de Jesus, por meio do apóstolo Paulo, que Paulo vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, já refuta a ideia do calvinismo. Por quê? Porque se Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, por que é que todos os homens não são salvos, não se salvarão? A não ser que todas as pessoas que já morreram,
em pecado mortal e viveram aí a vida totalmente longe da graça, estejam no céu. Eu acredito que não, né? Não sei, não posso julgar ninguém. Jesus mesmo disse que ninguém se apresse a julgar, disse isso pelo apóstolo Paulo, porque o próprio Senhor, quando voltar, o Cristo Jesus, que é juiz, julgará cada um e desvendará aquilo que está oculto no coração de cada um. Então nós não nos apressemos a julgar, né? Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui. Uma pessoa como Judas, que nós não podemos dizer que ele está no inferno. Nós não o sabemos. Mas a Bíblia dá respaldo de que ele condenou-se. A Bíblia dá respaldo de que ele condenou-se. Uma pessoa como Hitler, por exemplo, a Bíblia dá respaldo de que ele condenou-se. Então, se Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e nem todos chegam, então nós colocaríamos em xeque aí o poder de Deus, o querer de Deus. Lá em Êxodo é dito que basta ele querer para tudo fazer. Então, seria ineficaz ou insuficiente o sacrifício de Cristo na cruz? Não. É aqui que entra a doutrina católica sobre o mérito. Não é um mérito como Pelágio ensinava. Essa doutrina do mérito, do justo, é exatamente para combater a doutrina do mérito do pelagianismo, que dizia que o mérito era pessoal. Era um mérito que o homem alcançava sem a assistência e sem a graça de Cristo. Veja aqui, parágrafo 2006 do Catecismo. O mérito. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Isso foi dito está no prefácio dos Santos, né, no Missal Romano, né? O prefácio diz, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltai vossos próprios dons. Mas o que é esses méritos dos santos? Vamos lá, parágrafo 2006 do Catecismo. O termo mérito, entre aspas, designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou uma sociedade à ação de um de seus membros, sentida como boa ou má, digna de recompensa ou castigo. Então, existe uma paga por aquilo. Mérito se relaciona com a virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. Continuando. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito da parte do homem. Então veja, em sentido jurídico, não há mérito da parte do homem diante de Deus. Entre ele e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos. Dele, que é nosso Criador, tudo recebemos. Agora veja onde é que está o mérito dos cristãos da Igreja Católica. Não é de nós para Deus. Nós não temos méritos diante de Deus. Agora ele vai dizer, o mérito do homem diante de Deus, na vida cristã, provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. Então, Deus livremente, é um mistério isso aqui, mas Deus livremente desejou livremente associar cada um de nós à obra de sua graça. A ação paternal de Deus vem em primeiro lugar. Por seu impulso, o livre agir do homem vem em segundo lugar. Então, a graça vem e o livre impulso, o livre agir do homem vem em segundo lugar, colaborando com Deus, de modo que os méritos das boas obras devem ser atribuídas por primeiro à graça de Deus e só em segundo lugar ao final, ao fiel. Só em segundo lugar ao fiel. O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações
procedem em Cristo das inspirações e do auxílio do Espírito Santo. Ou seja, nós temos méritos diante de Deus, mas esse mérito, ele compete a Deus, ele pertence a Deus, é de Cristo, porque nós só fazemos aquilo que nós fazemos porque Cristo nos dá a oportunidade de assim o fazer. Eu queria ler aqui, só para você entender o que estou querendo dizer, o que a igreja está querendo dizer, no capítulo 15 do Evangelho de São João. Veja, Evangelho de São João. Muitos vão deturpar esse texto e dizer que Jesus não estava falando com pessoas salvas. Mas aqui Jesus está falando sim com pessoas salvas. Está falando com ramos que estão unidos a ele. Veja o que Jesus diz. Capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, veja, que não der fruto em mim, que não estiver unido a Cristo e não der fruto, ele, o pai que é o agricultor, cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Então, aqui está se falando de crente, de pessoas que estão unidas a Cristo. Aí ele diz, se tem alguém que está unido a mim e que recebe as graças que são suficientes para a salvação, e mesmo assim essa pessoa não produz fruto nenhum, ele será cortado e lançado fora pelo pai, que é o agricultor. Depois ele diz, ele podará, limpará, santificará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Veja agora o versículo 3. Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Então aqui ele está falando de crentes que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. O nosso mérito não é nosso, é de Cristo. Porque nós só conseguimos produzir fruto se estivermos unidos a Ele. Agora veja o restante da leitura. Se não permanecer na videira, não pode dar fruto. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Então, não tem como fazermos algo bom se não estivermos unidos a Cristo. Veja o versículo 5 agora o que ele diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora veja o versículo 6. E aqui é onde entra o mérito, o nosso mérito, por responder à graça de Deus. Em primeiro lugar, o mérito é todo de Cristo. Mas em segundo lugar, também é nosso, porque nós somos livres. O calvinismo abandonou o livre-arbítrio. Esse rapaz deve ser calvinista. E por isso, ele vai dizer que se não tem livre agência, se não tem livre arbítrio, melhor dizendo, porque eles usam a palavra livre agência para responsabilizar o homem pelo que eles fazem, quando na verdade eles dizem que é Deus que determina, que decreta tudo, e o homem não pode fazer nada diferente daquilo que foi decretado por Deus. E mesmo assim, as pessoas são condenadas e a culpa é das pessoas, se foi Deus que determinou, que decretou. Inclusive Deus, eu escutei um calvinista dizendo que Deus decretou que aqueles terroristas sequestrassem o avião e derrubassem o World Trade Center. Né? Mas vamos lá, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então veja, Cristo não está dizendo assim, eu vou fazer você permanecer em mim, eu vou obrigar você a permanecer em mim, eu vou usar uma graça eficaz para que você permaneça em mim, mesmo sem você querer. Ele está dizendo que se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Como o ramo, ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo, se, quer dizer que existe uma liberdade do homem em escolher, eu permaneço ou não permaneço. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, o mérito aqui na Igreja Católica é um mérito de alguém que é livre, assistido pela graça, responde à graça positivamente, coopera com a graça positivamente. Este é o mérito. Não é um mérito indiferente à graça, como Pelágio dizia, que o mérito é todo do homem, porque nós não precisamos da graça, Pelágio dizia, século IV a Igreja condenou isso. E Calvino vai dizer que o homem é totalmente depravado e que não tem mais livre-arbítrio e que nem capacidade para responder livremente à graça tem. Ele só responde à graça porque a graça o obriga a isso, porque a graça é irresistível, quando na verdade nós sabemos que a graça é resistível. E nós podemos provar isso pela parábola que Jesus nos ensina, de Mateus 25. Mateus 25, vamos lá? São Mateus, capítulo 25. São Mateus 25, a partir do versículo 14. É dito o seguinte, veja. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. Isso aqui é o reino de Deus. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. A capacidade. Então, a graça vem até nós e o Senhor sabe que cada um tem assistido pela graça, claro, e livremente, com o seu livre-arbítrio, responder a essa graça com essa capacidade que a pessoa tem, livre de responder positiva ou negativamente à graça de Deus, foi dado a ele dons. E aí nós percebemos, aqui está a grande diferença. A graça é Deus que concede. A resposta é o homem que dá, positiva ou negativamente. O mérito está em aquele que foi iluminado, assistido pela graça, livre, diz sim ou não. O exemplo está aqui. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fez-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Muito tempo depois, aqui fala do retorno de Cristo, da sua parousia, da sua segunda vinda. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. Veja, todos eram servos. Todos eles eram servos. E cada um recebeu graça segundo a capacidade de cada um de responder a esta graça. 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Mas cada um recebeu a graça. Muito tempo depois, no retorno de Cristo, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. Ou seja, pediu que mostrasse o que eles fizeram com os talentos que receberam. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Veja o que Jesus vai dizer. Disse-lhes seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito.
vem regozijar-te com o teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiastes-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Aí você pode dizer, porque ele recebeu só 1, o outro recebeu 2, o outro recebeu 3. Não, cada um recebeu a graça, segundo a sua capacidade de responder à graça, responder positivamente ou negativamente. Então veja, veio por fim o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe ele, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes, e que recolhestes onde não espalhaste. Por isso tive medo, e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeastes, e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco. O dinheiro é a palavra, o banco seria a igreja, ou seria o povo que ele anunciasse, e depois o Senhor, quando voltasse, iria receber, iria recolher muito mais, porque aonde foi semeado por aquele servo, que ele chama de inútil, que não fez nada, ele iria recolher com certeza outras pessoas que seriam salvas e engajadas na igreja, vamos dizer que unidas ao corpo de Cristo. Mas ele não fez. Aí o Senhor diz, devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, à igreja, ou ao povo que estava sedento, e ali se multiplicaria a palavra de Deus. E a minha volta eu receberia com juros. Esse juros seria inúmeras pessoas que iriam se converter através desse que recebeu 1 talento. Com juros, o que é meu? Tirai-lhe, diz Jesus, este talento, e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, porque o talento não era dele, foi Deus que deu, e aqui está o mérito inicial de Cristo, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja, Calvino, interpretando esse texto, vai dizer que esse servo, que é chamado de inútil, ele não era servo verdadeiro. Ele até pensava ser crente, mas ele não era crente. Ele não era um eleito. Ele não era um justificado. Ele não era um salvo. Aí a minha pergunta é, Deus brinca com os seus servos? Porque aqui é dito que todos os 3 eram servos. Servos que receberam a graça, uma graça suficiente para realizarem a obra da redenção, para anunciarem o evangelho, para multiplicarem os dons, ou seja, para responderem positivamente à graça de Deus. E aqui está o mérito, a liberdade do homem em responder positivamente a Deus. O mérito inicial é de Cristo, mas nossa liberdade nos dá também um mérito, podemos assim dizer. E ele vai dizer que não era crente de verdade. Voltando à leitura do Catecismo, no parágrafo 2009, veja o que é dito. O mérito do homem, voltando aqui, 2009. A adoção filial, tornando-nos participantes da graça, da natureza divina, pode nos conferir, segundo a justiça gratuita de Deus, verdadeiro mérito. Trata-se de um direito por graça. Em Cristo nós nos tornamos co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos ali um direito à herança, mas é porque nós temos esse direito sem Cristo? Não. Temos porque em Cristo nós nos tornamos co-herdeiros de Deus. Co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. É isso que ele está dizendo. Trata-se de um direito por graça.
o pleno direito do amor que nos torna co-herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida da vida eterna. Os méritos de nossas boas obras são dons da bondade divina. Então nós não podemos nos gloriar. Santo Agostinho vai dizer, como alguém pode se gloriar de algo que ele recebeu? Esses 3 homens da parábola, o primeiro recebeu 5, produziu mais 5. Ele teria como ele se gloriar dos 5 frutos, né, que ele produziu? Não. E por que ele não pode se gloriar disso? Porque o que ele conseguiu fazer, ele só conseguiu fazer porque Deus havia dado a ele a graça, ou seja, os talentos para que ele fizesse. É exatamente o que diz São João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Agora veja, a graça veio primeiro. Agora se entrega aquilo que é devido. Os méritos são dons de Deus. Então nós não somos pelagianos, meu irmão. Você está deturpando o catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2010, que é o que ele usa, vai dizer o seguinte: como a iniciativa pertence a Deus, na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira, aquilo que nós chamamos de graça atual, né? Na origem da conversão, do perdão e da justificação. Sob a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos em seguida receber para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação, para o crescimento da graça e da caridade, e também para a obtenção da vida eterna. Os próprios bens temporais, como a saúde, a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina. Essas graças e esses bens são objeto da oração cristã. Esta provê nossa necessidade da graça para as ações meritórias. Parágrafo 2011. A caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Só se fôssemos fariseus ou pelagianos para sermos tão orgulhosos e prepotentes, a ponto de dizer que nós merecemos a salvação sem Cristo. O nosso mérito é porque Cristo nos deu os talentos e nós respondemos positivamente, produzindo frutos. Mas produzimos por quê? Porque sem Ele nada poderíamos fazer. A graça, unindo-nos a Cristo com amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural de nossos atos e, por conseguinte, seu mérito desses nossos atos. Diante de Deus, como também diante dos homens, os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram pura graça. Veja o que diz Santa Teresinha. Após o auxílio terrestre, espero ir deleitar-me em vós na pátria. Falando de Deus. Deus a auxilia e depois do seu auxílio ela espera ir morar com ele. Mas não quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar somente por vosso amor. Então ela está dizendo que eu quero trabalhar gratuitamente. Não porque eu quero acumular mérito para entrar no céu. Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós, com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Isso é Santa Teresinha que diz. Então, nós podemos ver, meus irmãos, nitidamente que é Cristo que opera em nós, tanto o querer como o fazer. Por exemplo, São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23, veja o que é dito. Mateus, capítulo 7, Mateus 7,
15 ao 23. Vamos lá. 7, 15 a 23. Bons frutos da palavra. Guardai-vos dos falsos profetas. É o que eu aconselho os católicos aqui. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas. É o que a gente vê em certas pessoas que vêm dizer, vêm trazer a nós 5 motivos para não ser católico. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos, pelos frutos dessas pessoas, que difamam a igreja, difamam o Papa, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figo dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Aqui os fariseus e os pelagianos pensavam assim. E aí Jesus repreende essas pessoas. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Veja, nós vimos pessoas na primeira parábola que trabalharam e foram, vamos dizer assim, que recompensados, porque Jesus deu ao que produziu 5, Jesus deu ainda mais 5. Ao que produziu 2, Jesus deu ainda mais 2. E aquele que nada produziu, que nada fez, auxiliado pela graça, claro, sem o pensamento pelagiano aqui, foi tirado até o que ele pensava ter, que era a graça que tinha sido lhe dada. Aqui, nós já vimos pessoas que fizeram obras, mas que pensaram que por essas obras, sem a graça de Deus, seriam salvos. Ou seja, pensaram que o mérito era absolutamente seus e não da graça primeira, da graça que Cristo lhe concedeu. E aí Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Né? Ou seja, no parágrafo 2010 do Catecismo que ele leu e eu li também, o mérito verdadeiro, né, é mérito verdadeiro porque a cooperação é livre. Livremente nós cooperamos com a graça. Mérito sobrenatural porque tudo vem da graça. Então não é mérito humano. Né? Aí esse irmão deveria compreender isso. O problema da presunção que ele vai falar, ele fala de uma presunção que está no parágrafo 2090 e 2092. O problema da presunção é a presunção dos fariseus e dos fariseus modernos. Né? Mateus 23, 23. Que presunção é essa? Vamos lá. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Diz o seguinte. 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí ele diz: eis o que era preciso praticar, em primeiro lugar, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem contudo deixar o restante, o pagamento do dízimo. Mas esses homens que são amantes do dinheiro, eles são, como diz Jesus no versículo 24, cegos guiando cegos, porque eles filtram um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, infelizmente, a ilusão da suficiência, como eram observadores da lei, não precisavam da conversão que
que precisavam eram os pecadores, né? Quem precisava eram os pecadores para os fariseus. Os pecadores públicos, as prostitutas, os cobradores de impostos, não para os mestres da lei. Então, aqui está, né, a questão da presunção. Continuando. A rejeição da graça, ao confiarem nos próprios méritos, tornaram-se cegos para a necessidade de um redentor. Isso cai futuramente em Pelágio, que dizia não depender da graça e que subiriam ao céu por suas próprias escadas, rejeitando, né, entretanto, a humildade de que Cristo exigia. Ou seja, a presunção, ela está, meu irmão, naquilo que Pelágio pensou, naquilo que os fariseus pensavam. Chegar ao céu com suas próprias forças, com seus próprios méritos. Os méritos alcançados não pela graça, mas pelas suas próprias capacidades humanas. Aí sim existe uma presunção, a presunção de Calvino. Calvino diz que um eleito nunca cai da graça santificante. Isso sim é presunção. Mas o que é o Concílio de Trento? O que é que a igreja vai dizer? A igreja vai dizer, né, no Concílio de Trento, a iniciativa absoluta é de Deus. O homem coopera livre e realmente com Deus, com a sua graça. Então, nós podemos ver que a questão é como conciliar isso sem destruir nem a soberania divina, nem a liberdade humana. A resposta está na ciência média. O que é a ciência média? Ou seja, Deus conhece, em primeiro lugar, tudo o que pode acontecer. Isso é chamado de ciência natural. Deus conhece tudo o que pode acontecer. Deus conhece tudo que vai acontecer. Isso é a chamada ciência livre. E Deus conhece tudo o que cada pessoa faria livremente em qualquer circunstância possível. Isso a igreja chama de ciência média. Isso conclui como cada pessoa responderia a cada graça oferecida. Ou seja, nossos méritos é por graça de Cristo. Nós não temos presunção de sermos salvos sem a graça de Cristo. É isso que ele vai falar da questão da presunção, né? No parágrafo Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 290, né? 290 a 292. 290. Deixa eu só encontrar aqui. Não é presunção pensar que nós somos salvos por nossas próprias forças. Isso aí é uma deturpação dele. Veja o que a igreja vai dizer a respeito das presunções que ele cita aí. Parágrafo 290 do Catecismo diz o seguinte: quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao divino, né, ao amor divino por suas próprias forças. Então o homem não pode responder pelas suas próprias forças. É isso que a igreja ensina. Então não é pelagianismo, não é mérito humano puramente. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus, o céu. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo, ou seja, o inferno. Ofender a Deus e receber o inferno. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. E aí ele falou que nós somos presunçosos, porque achamos que nós nos salvamos pelos nossos próprios méritos. Pelo desrespeito, né, pelo desespero,
o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. E aí a pessoa, no desespero, perde realmente a esperança em Deus. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, isso era o que Pelágio pensava, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem o mérito. Veja, é presunção achar, como Calvino, que o homem seria salvo simplesmente por onipotência e misericórdia de Deus, sem arrependimento, esperando obter seu perdão sem conversão, sem arrependimento. É isso que os calvinistas vão dizer, que o homem é salvo, não tem arrependimento para o perdão dos pecados. Apenas Deus imputa sobre eles a justiça de Cristo, porque eram eleitos, e Deus cobre com a justiça de Cristo aquele pecador miserável. E também é presunção achar que vai receber a glória eterna, a visão beatífica de Deus, sem mérito. E aqui é o mérito auxiliado pela graça que eu expliquei, sem corresponder à graça, sem responder à graça, sem trabalhar, sem fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, isso sim é a presunção. Vamos lá agora para o segundo ponto que ele vai falar, né? Então, veja, eu amo muitos católicos, eu tenho muitos amigos e familiares que são católicos e até por isso... É isso que eu falei no início do vídeo. Eu amo os católicos, mas eu esculhambo a mãe dos católicos, que é a igreja, e o pai, que é o papa, né? Eu esculhambo. A besta do Apocalipse, o falso apóstolo, o falso mestre, aquele que vai indicar o anticristo, a meretriz do Apocalipse, que é a igreja, a nossa mãe, a prostituta, aquela que embebedou o mundo inteiro com a sua depravação, com a sua devassidão, e assim. Ou seja, como é que eu digo que eu amo alguém e esculhambo a mãe e o pai dela? Né? Isso é desculpa furada. Isso é importante para mim que eles saibam dessas coisas, que nem sempre ficam claras ali no dia a dia. Mas esse é só o começo, a Igreja Católica Romana... Então ele está dizendo que isso é só o começo, já foi refutado. Vamos para a segunda razão, a adoração. Toca num ponto mais sensível que tem a ver com a adoração, e essa é a segunda razão. Veja, a pergunta aqui é... Eu não vou responder a essa questão diretamente, né? Eu vou deixar que você assista um vídeo que está abaixo desse aqui, que é um vídeo que eu respondi ao pastor Eliseu, que fala também sobre adoração aos santos, quando na verdade nós não adoramos os santos, né? Porque oferecer a Oxum uma oração é pecado, mas oferecer a Maria uma oração não é pecado. A definição de adoração de ídolos da Igreja Romana parece ad hoc, ou seja, feita sob medida para defender o culto dos santos. Idolatria, de acordo com a Igreja Católica Romana, é divinizar aquilo que não é Deus. E práticas como oração são consideradas pela Igreja Romana como atos de adoração. Essas práticas que são consideradas como atos de adoração é quando nós dirigimos essas orações a Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, por uma ação direta do Espírito Santo. Quando nós oramos a Deus e fazemos, como o Catecismo da Igreja Católica vai dizer, que tem inúmeras formas de oração. Oração de louvor, petição, oração de adoração e tudo mais. Essa adoração que ele usa aí, o Catecismo da Igreja Católica, ele está usando aí o parágrafo 2098, para dizer que nós adoramos os santos porque nós pedimos a intercessão dos santos. Uma coisa é pedir a intercessão dos santos. Nós não oramos ao santo para glorificar o santo no sentido de que ele é Deus, ele é divino. E aí ele vai dizer, fazer uma comparação com as entidades, né, do candomblé. Ali eles têm aquelas entidades como divinos, né? São divindades. Nós não temos os santos como divinos.
E tudo isso é muito correto e bíblico, mas veja, aí a Igreja Católica prossegue ensinando que o culto prestado aos santos, aos anjos e a Maria, e que certamente inclui orações, prostrações, acender de velas, ladainhas, enfim, não são adoração propriamente dita, mas uma veneração respeitosa e que por isso não se enquadram como idolatria. Mas isso cria um monte de dificuldades e problemas que são insolúveis, porque veja, a oração é reconhecidamente um ato de adoração e ela é oferecida a santos, anjos e Maria. Então, se o mesmo... Na cabecinha dele, né? Na cabecinha dele, ele acha que quando nós rezamos pedindo a um santo a sua intercessão, nós estamos cultuando esse santo com um culto de latria, né? E aí eu deixo... Não vou mais explicar, você assista o vídeo aí em resposta ao pastor Eliseu. Depois eu só vou dizer para ele quem é o idólatra. Se o ato fosse oferecido a qualquer outra coisa ou pessoa, exceto essas três categorias, santos, anjos e Maria, qualquer católico romano identificaria isso como um ato de idolatria. Mas imagina comigo então... Porque essas outras religiões divinizam aquelas entidades a qual elas se dirigem e oferecem sacrifício, inclusive sacrifício cruento, com derramamento de sangue, com morte de animais e tudo mais, né? E outros sacrifícios, como oferendas, como frutas, verduras, farofas, velas coloridas, mas isso tudo oferecendo um culto de latria, né? Um culto de latria, de adoração. Seguinte situação, uma pessoa se prostra perante uma imagem de um espírito pagão, né, chamado Oxum, que é representado na Umbanda pela imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Por que fizeram isso? Secretismo. Porque as pessoas de religião, essas religiões que ele está citando aí, fizeram isso, associaram essas entidades com as imagens católicas. Porque a Igreja Católica proibia exatamente a idolatria, a adoração a divindades estranhas. E a Igreja Católica, quando proibia, principalmente no Brasil Império, aí fizeram o sincretismo, fizeram o uso das imagens católicas para, por trás dela, cultuar, né, as divindades que eles cultuavam, dos seus ancestrais e coisa e tal, né? Ou também poderia ser perante a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, que é chamada na Umbanda de Iemanjá. Volto a dizer, secretismo. Para que não fossem pegos cultuando uma divindade, né, que não é Deus e Iemanjá, eles começaram a usar Nossa Senhora dos Navegantes. E aí, volto a dizer, o secretismo. Então o problema não está na Igreja Católica, está na religião que faz isso. Se ela estivesse ali oferecendo orações, acendendo velas e crendo e esperando que essas entidades iriam atendê-la, qualquer católico romano minimamente informado iria identificar isso como idolatria. Mas se nós disséssemos para esse mesmo católico romano que não é Oxum, não é Iemanjá, na verdade é Maria, automaticamente deixa de ser idolatria. Por quê? Na verdade, você não vai dizer que ali, se eles estão cultuando Oxum ou Iemanjá, não tem como você dizer que é Maria. Eles até podem dizer isso, eles até podem associar isso, mas a Igreja Católica é muito clara. Não tem como, né? Porque Maria não é divina, os santos não são divinos. E lá eles têm essas entidades como divindades, né? Veja, Oxum e Iemanjá não são Deus, ele poderia dizer, mas Maria também não é. Bom, daí ele poderia dizer, mas Oxum e Iemanjá são demônios. Correto, são, e Maria não é, concordo. Mas idolatria é divinizar aquilo que não é Deus. Idolatria não é só divinizar demônios. Se a definição de idolatria fosse apenas divinizar demônios, então tudo bem, seria permitido adorar anjos bons, santos. Assista o vídeo que está aqui embaixo e você vai ver que não tem nada de adoração naquilo que nós fazemos. Isso é só um espantalho, um sofisma, um embuste que ele cria, como todos os protestantes fazem. Mas graças a Deus, aqui mesmo na plataforma, as pessoas estão sendo realmente iluminadas pela palavra de Deus e estão percebendo que isso tudo são falácias, mentiras, embustes e enganos desses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, que na verdade têm uma trave imensa nos seus olhos e ficam olhando o cisco que está no olho do irmão. Por quê? Jesus vai dizer em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, que ninguém pode amar a um, porque vai amar um e desprezar o outro, e ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O dízimo integral nessas igrejas é basilar. Tem que ser, se não for, não é válido. Isso é adorar o Deus chamado Mamon, o dinheiro.
Efésios capítulo 5, versículo 5, São Paulo vai dizer que a cobiça é uma espécie de idolatria. Eles fazem de tudo para receber o dízimo e as ofertas. Como nós lemos no capítulo 23 de São Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo, ou no caso do protestantismo agora, recebeis o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso, eis o que era preciso praticar, em primeiro lugar, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem, contudo, deixar o restante. Poderia fazer um e o outro, né? Mas de uma maneira justa. O dízimo de 10% não é justo na nova aliança. O dízimo de 10% não é justo. É mentira, é engano, é embuste. É um meio de enriquecer. Procure aqui no meu canal uma live que eu fiz sobre, por tema, dízimo, um bom negócio. E aí você vai saber do que eu estou falando. Colossenses capítulo 3, versículo... Colossenses capítulo 3, versículo 5, São Paulo vai dizer que a cobiça é a verdadeira idolatria. E o que eu já li, Mateus 23, eles cobram o dízimo integral das pessoas, mas amam o dinheiro e para eles isso não é idolatria. Idolatria é rezarmos pedindo a intercessão dos santos. Que já morreram, até pessoas vivas, mas não é. O conceito de idolatria é divinizar qualquer criatura. Oferecer orações a um espírito por trás da imagem de uma religião pagã constitui divinizar uma criatura, oferecendo para ela aquilo que só se pode oferecer a Deus. Mas se o espírito por trás da imagem não for de uma religião pagã, mas sim parte da história cristã, então tudo bem oferecer a ele coisas que só se podem oferecer a Deus. Veja, isso é o que a gente chama de ad hoc. Isso parece inventado só para satisfazer o desejo do coração humano. Seria muito difícil explicar esse conceito aos cristãos da igreja primitiva e aos mártires, que preferiram morrer a jogar lá uns grãozinhos de incenso no altar da besta. Porque era totalmente distinto. Uma coisa é você pedir a intercessão dos santos, como tantos santos fizeram, né, ao longo da história do cristianismo. Aqui mesmo, no período que ele está falando aqui, né, dos romanos, quando o povo entrou nas catacumbas. Lá nas catacumbas encontraram inscrições pedindo que os santos rogassem por eles naquele período de tribulação. E aí estava se oferecendo um incenso à besta, ou seja, ao imperador, que se dizia, que se intitulava Deus. E aí os cristãos preferiam morrer do que fazerem isso. E você equiparar o culto ao imperador, ao culto, né? Ou seja, a honra que nós damos aos santos, aos anjos, a Maria, essa é de uma desonestidade intelectual fora de sério. É por isso que eu digo, são cegos guiando cegos, são falsos apóstolos. Na verdade, é aquilo que o apóstolo São João recebeu por revelação do próprio Cristo, lá no livro do Apocalipse. Na verdade, é uma sinagoga de Satanás. É mentirosa, né? Veja, se eles simplesmente entendessem que não era adoração, era uma veneração respeitosa, eles poderiam ter morrido de velhice. Não é? Não tinha como eles pensar que era uma veneração, seu pastor, se ali estava sendo dito a ele, olha, renuncia a Cristo e cultua o imperador como teu Deus. Vamos ser honestos. Isso, gente, isso me enche de uma ira santa. Como São Paulo diz, irai-vos, mas não pequei. A mesma ira que tomou Jesus e que expulsou os vendilhões do templo. Jesus irou-se, né? E disse, o zelo pela casa do meu pai devora o meu coração. E Jesus irou-se e expulsou aqueles vendilhões do templo. Essa mesma ira, eu me sinto tomado por ela agora. Quando você vê alguém querer equiparar o culto aos santos, aos anjos e a Maria, um culto de respeito, veneração por tudo aquilo que Deus fez na vida deles, e você equiparar ao culto de alguém que diz, olha, renuncia o teu Jesus, joga um incenso aqui dentro do braseiro e declara, o imperador é o meu Deus. Isso chega a ser ridículo. Mas isso obviamente é absurdo. O protestantismo não tem esse problema. Porque ensina que quaisquer atos próprios de adoração devem ser oferecidos unicamente a Deus. Isso inclui...
Mateus 6, 24. Vocês adoram o dízimo. Se vocês adoram o dízimo, vocês não podem adorar Jesus ao mesmo tempo. Porque a gente vai servir a um Senhor e desprezar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus diz, né? Então, oração que é sempre dirigida só ao Deus Trino. Isso vai ficando cada vez mais difícil porque essas ideias católicas não